Bem-vindos ao JW Broadcasting. Esse mês vamos falar sobre como vencer o desafio de dar testemunho cabal. O seu território é de difícil acesso? Você fica nervoso por ter de falar com pessoas de vários idiomas e culturas? Alguns irmãos passaram por isso quando se mudaram para um lugar onde havia mais necessidade. Vamos ver como eles venceram o desafio. Essa irmã aprendeu a verdade numa época de conflitos violentos na Irlanda do Norte. Como ela criou coragem para pregar a todos na sua cidade? Vamos ver como Jeová a ajudou. O clipe musical desse mês nos lembra que nada nesse mundo pode nos separar do amor de Deus. Tudo isso e muito mais no JW Broadcasting. Imagine a expressão de surpresa no rosto dos apóstolos. Jesus, agora ressuscitado, está diante deles. Pouco antes de desaparecer nas nuvens, Jesus faz esta declaração importante, que está em Atos 1:8. Quando o Espírito Santo vier sobre vocês, receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até a parte mais distante da terra. Que designação! Eles tinham que pregar as boas novas do reino de Deus em toda a terra. Aqueles discípulos devem ter ficado preocupados e se perguntado como um grupo tão pequeno conseguiria fazer aquele trabalho. 10 dias depois, eles receberam o prometido Espírito Santo e começaram a pregar. É verdade, eles enfrentaram muitos desafios, mas eles não pararam de pregar. 3 anos depois, eles começaram a pregar para pessoas de outras nações também. Podemos ver isso no relato encorajador de Atos, capítulo 10. Primeiro, um anjo aparece a Cornélio, um oficial do exército, temente a Deus. Daí, Pedro segue a direção do Espírito de Deus e vai até a casa dele. Ao chegar lá, Pedro dá um testemunho cabal sobre Jesus, não somente a Cornélio, mas também à sua família e aos seus amigos. Pedro, em conclusão, explica que recebeu uma designação para ser um evangelizador. Vamos abrir a Bíblia em Atos 10:42 e ver os 2 aspectos principais da obra de pregação que Jesus iniciou. Também, ele ordenou que pregássemos ao povo e dessemos um testemunho cabal de que é ele o designado por Deus para ser juiz dos vivos e dos mortos. Então, Jesus ordenou que seus discípulos pregassem ao povo. Além disso, eles tinham que dar um testemunho cabal. Os discípulos deviam procurar os sinceros, os merecedores. Para isso, eles teriam que cobrir todo o território. Mesmo sendo duramente perseguidos, os cristãos do primeiro século obedeceram a ordem de Jesus de pregar e dar testemunho cabal. E por volta do ano 60 da nossa era, menos de 30 anos depois dos cristãos terem recebido a sua designação, Paulo escreveu à congregação em Colossos que as boas novas tinham sido pregadas em toda a criação debaixo do céu. Isso foi uma prova e tanto do poder do Espírito Santo de Deus e da fé, do zelo e da determinação daqueles primeiros discípulos. No fim dos anos 1800, um pequeno grupo de estudantes da Bíblia aceitou o desafio de dar testemunho cabal. Na revista A Torre de Vigia de Sião, de abril de 1881, em inglês, saiu um artigo com o título "Precisa-se de 1000 pregadores". Hoje, as testemunhas de Jeová pregam em mais de 240 países. Mas isso tem seus desafios. Quais são alguns desses desafios e o que podemos fazer para vencê-los? Muitos irmãos têm que enfrentar climas extremos, longas distâncias e estradas em péssimas condições. Em algumas regiões, é difícil até mesmo encontrar as pessoas. Apocalipse 14:6
nos lembra de algo que torna esse trabalho ainda mais difícil. Diz que as boas novas seriam pregadas a toda a nação, tribo, língua e povo. Para isso, alguns irmãos têm que aprender um novo idioma e falar com pessoas de várias religiões, raças e culturas. Talvez eles tenham que pregar em territórios não receptivos e onde as condições de vida são precárias. Jesus avisou que opositores tentariam parar a obra de pregação. Todos nós passamos por alguns desafios no nosso território. Não tem como ficar dando soluções para todos os desafios que temos hoje. Mas algo que pode ser de ajuda é ver como outros estão lidando com os seus desafios. Isso vai nos ajudar a pensar em maneiras de como nós podemos lidar com os nossos desafios. Vamos ver 3 princípios bíblicos que vão nos ajudar a ser bem-sucedidos no nosso ministério. Primeiro, confiar em Jeová. Segundo, ser adaptáveis. E terceiro, manter o foco. Como confiar em Jeová pode nos ajudar? Vamos ver um exemplo. Nos anos 90, na França, a mídia divulgou uma enxurrada de comentários negativos sobre as testemunhas de Jeová. Por causa disso, muitos irmãos perderam o emprego, filhos de testemunhas de Jeová sofreram zombarias na escola e pregar ficou extremamente difícil em algumas regiões. Como os irmãos lidaram com isso? Tudo mudou em janeiro de 1999. O corpo governante aprovou uma campanha especial para distribuir um folheto que provava que todas as acusações eram falsas. Começando numa sexta-feira de manhã, os irmãos em toda a França distribuíram 12 milhões de folhetos em apenas 3 dias. Essa campanha deu a eles mais força e mais coragem para pregar. Nos 19 anos que se seguiram, houve um aumento contínuo no número de publicadores e o número de pioneiros aumentou para mais de 15 mil. E se onde nós moramos, a mídia faz muitos comentários negativos sobre nós? Será que precisamos de uma campanha especial para defender a verdade? Não necessariamente. É verdade que a campanha ajudou muito. Mas os irmãos na França disseram que o que realmente deu a eles força e coragem foram as palavras de 2 Crônicas 32:8. Vamos ler. O texto se refere à época do rei Ezequias de Judá. As constantes ameaças e provocações dos assírios estavam acabando com o povo. O que os animou? Falando sobre o rei da Assíria, o rei Ezequias disse: do lado dele está um braço de carne, mas do nosso lado está Jeová, nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. Qual foi o resultado? E o povo foi fortalecido pelas palavras de Ezequias, rei de Judá. Só de ouvir que Jeová os ajudaria foi o suficiente para fortalecer os judeus. Jeová os ajudou enviando um anjo para destruir o exército assírio. Será que Jeová usa anjos para nos ajudar hoje? Veja o que diz Apocalipse 14:6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, e ele tinha boas novas eternas para declarar aos que moram na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Fique atento à direção dos anjos e do Espírito Santo de Deus. Se você sentir vontade de bater em mais uma casa, ou de falar com uma pessoa que está do seu lado no ônibus, faça isso. Fale com ela. Pode ser que um anjo esteja direcionando você para alguém que tenha a disposição correta para com a vida eterna. Agora vamos ver o segundo princípio bíblico que vai nos ajudar a dar testemunho cabal: ser adaptáveis. Às vezes, pode ser um desafio até mesmo falar com as pessoas. É por isso que nós precisamos ser adaptáveis. Takanori e Yumi Takahashi serviram em territórios que são muito diferentes um do outro. Recentemente, eles estiveram no nosso estúdio. Veja como eles venceram os desafios de dar testemunho cabal.
Takanori e Yumi, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui. Obrigado por aceitarem nosso convite. Takanori, a gente se conhece há muito tempo. Eu ainda me lembro quando você chegou no Betel do Japão em 1977, e nós servimos na mesma congregação por muitos anos. Mas em 1990 aconteceu uma mudança muito grande na sua vida. Pode nos contar o que aconteceu? Posso? O meu irmão gêmeo, Nubuaki, também servia em Betel. Para nossa surpresa, nós fomos designados para Papua Nova Guiné como missionários. Foi uma mudança e tanto. A foto mostrou vocês no território rural em Papua Nova Guiné. Nos 25 anos que vocês passaram ali, vocês serviram como missionários, viajantes e betelitas. Mas, Yumi, quando foi que vocês se casaram? A gente se casou em setembro de 1993. Daí eu fui designada para o serviço missionário também. Não foi nada fácil me acostumar a viver num lugar tão distante. Mas que desafios vocês tiveram que vencer para conseguir dar testemunho cabal? As pessoas de Papua Nova Guiné são muito amigáveis. Elas respeitam muito a Bíblia. A gente ficava bem à vontade para falar com elas, para ler a Bíblia e raciocinar com elas. Mas esses não parecem ser desafios. Vocês tiveram alguma dificuldade? Quando a gente pregava nos povoados, a reação das pessoas geralmente dependia muito da reação do chefe do povoado. Se ele desse atenção, quase todas as pessoas davam atenção. Mas se a reação dele fosse negativa, as pessoas iam embora e se escondiam no mato. Então a gente mostrava respeito e ia falar com o chefe do povoado primeiro. Por isso, ele geralmente aprovava as nossas visitas. Um dos principais problemas na cidade era a falta de segurança. Era perigoso para a gente ir em alguns lugares sozinhos para dirigir estudos. Então, a gente pedia para os nossos estudantes para irem até o Salão do Reino para estudar antes das reuniões. Essa era uma boa maneira de incentivá-los a assistir às reuniões. Dá para ver que vocês gostaram muito de Papua Nova Guiné. Mas agora vocês estão servindo como pioneiros especiais na congregação Mairama, que fica a apenas 20 minutos do centro de Tóquio. Então vocês saíram do território onde as pessoas respeitam muito a Bíblia e foram para um lugar onde menos de 1% da população afirma ser cristã. Então, comparando o território que vocês estão agora com o que vocês serviram como missionários, que outras diferenças vocês viram? É bem diferente. Tem um parque de diversões bem grande no nosso território e 70% das pessoas moram em prédios de alta segurança. A gente fica na portaria, de frente para o porteiro, aperta o interfone e fala com uma câmera. Para quem veio de Papua Nova Guiné, foi um desafio trabalhar nesse território. A gente estava acostumado a ter boas conversas olhando nos olhos das pessoas. Agora, a gente vê apenas a lente de uma câmera. Mas nós aprendemos a ver essa câmera como nosso amigo. Amigo? Eu acho que a maioria das pessoas acha difícil falar com uma câmera. Então, como vocês fazem isso? Nós sabemos que, assim que a gente aperta o interfone, a pessoa consegue ver a gente lá de dentro do apartamento. Nós ficamos mais ou menos 1 metro longe da câmera para que a pessoa possa nos ver bem. E nós falamos num volume que não incomode o porteiro nem outras pessoas que talvez estejam escutando. Nós começamos a falar uns 2 segundos depois de apertarmos o interfone, quando sabemos que a pessoa já está nos vendo pela câmera. Daí, nós a cumprimentamos e damos um belo sorriso, do mesmo jeito que faríamos se estivéssemos vendo ela pessoalmente. Nós preparamos uma introdução que seja interessante e apropriada para aquele território. E também mostramos respeito e consideração. As pessoas no nosso território gostam de ser vistas como bem-sucedidas, não como pessoas que têm problemas. Então, nós procuramos falar coisas positivas. A gente prepara vários assuntos para que as pessoas não fiquem ouvindo sempre a mesma coisa.
Os japoneses não gostam quando fazemos perguntas que eles não sabem a resposta. Então, em vez de fazer uma pergunta e esperar pela resposta, nós fazemos igual nossos folhetos. Nós damos 3 possibilidades de resposta para que eles possam escolher. Entendi. E vocês estão tendo bons resultados de pregar pelo interfone? Desde que começamos a usar este método, o número de não em casa diminuiu. E também, quando nós encontramos as pessoas na rua, às vezes elas dizem que nos conhecem, porque elas viram a gente pelo interfone. Muito bom. E obrigado, Takanori e Yumi, por falar um pouco sobre como vocês estão encarando o desafio de dar testemunho cabal em vários territórios. Agora vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios 9, 22 e 23. Vamos ler. Eu me tornei todas as coisas para pessoas de todo tipo, para de todos os modos possíveis salvar alguns. Mas faço tudo pela causa das boas novas, para compartilhá-las com outros. Se tornar todas as coisas, fazer tudo. Em outras palavras, ser adaptáveis. Aplique as sugestões à apostila. Conheça bem cada ferramenta do kit de ensino. Observe como publicadores e pioneiros experientes usam essas ferramentas. Entenda os sentimentos e as circunstâncias das pessoas no território. Pode ser que no mesmo território tenhamos que usar várias apresentações. Por exemplo, em uns 40% dos prédios onde Takanori e Yumi pregam, as testemunhas de Jeová não têm permissão de entrar na recepção. Então elas falam com essas pessoas por meio do testemunho informal. Agora vamos ver o terceiro princípio bíblico: manter o foco. Em Mateus 6:22, Jesus disse: a lâmpada do corpo é o olho. Então, se o seu olho for focado, todo o seu corpo será luminoso. Manter o olho focado significa manter a vida simples, para nos concentrar em coisas espirituais. As distrações sugam nossas energias e desviam nossa atenção da responsabilidade de dar testemunho cabal. Para ensinar os que têm a disposição correta para com a vida eterna, nós precisamos encontrá-los. Nós não medimos esforços para procurá-los em suas casas, nas ruas, nos parques, no comércio e no local de trabalho. Imagine que a nossa pregação seja um botão liga e desliga. O botão tem de ficar ligado o tempo todo, em todas as ocasiões. Nós não só procuramos oportunidades para pregar, mas também criamos essas oportunidades. E se, apesar dos nossos esforços, não conseguimos encontrar pessoas interessadas? Jesus não disse que todas as pessoas se tornariam discípulos antes de vir o fim. Na verdade, ele disse que o fim viria depois que as boas novas do reino fossem pregadas em toda a terra habitada, em testemunho a todas as nações. O apóstolo Paulo manteve o foco no seu ministério. Vamos imitar a atitude positiva dele, que foi registrada aqui em Atos 20, 24. Contudo, eu não considero a minha vida preciosa para mim. O importante é que eu possa terminar a minha corrida e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Dar um testemunho cabal das boas novas a respeito da bondade imerecida de Deus. A oportunidade de dar testemunho cabal logo vai acabar. Que usemos o tempo da melhor maneira possível para procurar os merecedores e para ensinar a verdade a eles. Imite a fé do rei Ezequias e confie em Jeová. Aprenda com o apóstolo Paulo e seja adaptável. Obedeça a orientação de Jesus e mantenha o foco. Assim, você também vai vencer o desafio de dar testemunho cabal. Outro desafio para dar testemunho cabal é pregar durante um conflito civil. Começando nos anos 60, os irmãos na Irlanda perseveraram durante 30 anos de violência, conhecidos como The Troubles, ou os problemas. Kay Harrigan aprendeu a verdade nessa época difícil. Veja como ela sentiu interesse pela verdade
e como isso mudou a vida dela. Eu ouvia o barulho de bombas, de pessoas atirando pedras e de gente gritando. A gente cresceu ouvindo esses barulhos. Eu fui criada como católica. Nós morávamos numa região que ficou conhecida em inglês como The Troubles, por causa dos muitos conflitos religiosos que existiam entre os católicos e os protestantes. A nossa cidade era muito dividida. Um dia, um grande amigo meu estava no lugar errado na hora errada. Depois do funeral dele, eu fui até a igreja. Eu me ajoelhei e disse a Deus: muitas pessoas estão morrendo. Isso não pode continuar. Eu prometo ao Senhor que eu vou me esforçar para ser a melhor católica que eu puder. Mas o Senhor precisa me dar algumas respostas. Eu voltei para casa e eu estava tentando ser uma boa católica. Aí as testemunhas de Jeová bateram na minha porta. O meu marido estudou a Bíblia, mas foi por pouco tempo. Como eu tinha feito uma promessa a Deus, eu ficava na cozinha, mas eu deixava a porta aberta para ficar escutando. Um dia, enquanto eu ouvi o que o casal jovem dizia, eu percebi que eles usaram um nome que eu nunca tinha ouvido antes. Era o nome de Deus. Bom, o meu marido não quis continuar o estudo, mas eu lembro que eu fui lá onde eles estavam e disse: mas eu tenho interesse. Eu tenho interesse nessa esperança de que meus amigos e as pessoas que eu conhecia seriam ressuscitadas. Eu fui batizada em 1985. Era muito bom ser uma testemunha de Jeová. Mas quando eu olhei em volta e percebi que não tinha nenhuma testemunha de Jeová na minha cidade, eu me senti muito sozinha, muito isolada. A violência era uma coisa que podia acontecer em alguns lugares a qualquer momento. Tinha muitos tiroteios, muitos protestos violentos. Como eu tinha sido criada como católica, eu tinha medo de andar em alguns lugares. Mas eu fui em alguns bairros que eu jamais iria se não fosse pela verdade. As testemunhas de Jeová foram até minha casa, falaram comigo, mesmo sabendo que seria perigoso. Então, isso me motivou a fazer o mesmo. Um dia, durante a pregação, nós batemos numa casa e um homem nos atendeu. Mas eu percebi que ele estava super nervoso. Daí eu pensei: tem alguma coisa errada. Eu estava com a Bíblia na mão e ofereci a sentinela para ele. E na hora, eu percebi que ele ficou mais calmo. Aí ele disse: ah, a minha esposa lê essas revistas. Só um segundo. Daí, quando ele entrou, nós vimos que ele colocou um revólver na mesa. E foi naquele momento que eu percebi que Jeová não é um Deus parcial e que Ele quer que todas as pessoas conheçam a Ele. Agora, eu não me sinto mais sozinha. E o medo de pregar em territórios que eu jamais teria coragem de ir acabou. Jeová amplia nossos horizontes. Ele nos dá um motivo para nos levantar de manhã, vestir um casaco e sair de casa. É uma alegria muito grande poder levar as boas novas a todas as pessoas. Ser conhecida na sua cidade como uma testemunha de Jeová
é motivo de muito orgulho. É motivo de muito, muito orgulho. Confiar em Jeová ajudou Kay a vencer os seus medos. Que bênçãos ela recebeu! Ela disse que se sente feliz de poder levar as boas novas a todas as pessoas. Desde 2013, a Escola para Evangelizadores do Reino prepara irmãos e irmãs para servirem onde há mais necessidade. Mas mesmo com esse treinamento, alguns irmãos tiveram dificuldades na sua designação. Veja isso no vídeo a seguir, da Tanzânia. Eu queria ajudar os surdos para que eles conhecessem a Jeová também. Então, eu decidi me mudar para um território de língua de sinais. O grupo ficava na cidade de Dar es Salaam. A gente viajava de ônibus e, às vezes, as viagens eram longas. Ficávamos presos no trânsito por 2 até 3 horas e era bem caro. Eu ainda me lembro de quando comecei a pregar no grupo de língua de sinais. Eu não sabia sinais direito. Aí teve um dia que uma irmã me pediu para que eu dirigisse o estudo dela. Mas quando eu tentava falar com a estudante, ela não me entendia. Quanto mais eu tentava, mais impaciente ela ficava comigo. Aí eu comecei a ficar desanimada. Eu queria ajudar, mas eu não conseguia. Eu fiquei triste. Eu disse para mim mesma, eu ainda não entendo muito bem os surdos e nem sei muito bem a língua de sinais. Então por que Jeová me mandou para esse território se eu não consigo ajudar os surdos? Eu fui convidada para a Escola para Evangelizadores do Reino, no ano de 2014, de setembro a novembro. Depois que eu me formei, eu fui designada para participar das línguas de sinais de novo. Jeová me ajudou muito. Esse era exatamente o incentivo que eu precisava para continuar aprendendo o idioma e me sair melhor na minha designação. Agora eu conseguia dirigir meus próprios estudos da Bíblia e eles me entendiam bem. No começo, tinha 2 surdos que eram publicadores não batizados, mas agora tem mais de 10. Eu tive a oportunidade de ajudar 3 surdos a fazer progresso, se dedicar a Jeová e se batizar. O treinamento que eu recebi na escola me ajuda até hoje na minha nova designação, no escritório de tradução, onde sirvo junto com meu marido. E nós somos muito felizes, porque por meio desse trabalho, os surdos vão receber publicações no idioma deles e vão ter a chance de conhecer a Jeová. Eu me formei na Escola para Evangelizadores do Reino em 2015. E eu tive o privilégio de ser designado para ajudar o povo Maasai a aprender sobre Jeová no idioma deles. Chegar no território dos Maasai não é fácil. Às vezes eu vou de carro. Mas tem lugares que não dá para ir de carro. Então eu tenho que ir a pé. Às vezes eu vou de moto para poder alcançar muito mais pessoas. Mesmo assim, é difícil chegar lá. Eu tenho que passar por vales, subir e descer montanhas. Então é uma viagem difícil. Quando eu finalmente cheguei no território, eu consegui encontrar o povo Maasai. Eu estava preocupado com a reação deles, porque eu conheço a cultura do povo Maasai. E eles não conhecem a Jeová. Por isso eu me perguntava o que ia acontecer quando chegasse no território. Naquela época eu estava muito ansioso. Eu orei a Jeová, eu li a Bíblia, eu meditei em relatos de servos de Jeová mencionados na Bíblia. E depois que orei, Jeová me deu forças. Eu consegui visitar o povo Maasai de novo. Eu fiz revisitas e abri estudos. Os resultados têm sido muito bons. Eu estou muito feliz porque alguns estudantes começaram a assistir às reuniões. Eles fizeram um bom progresso e agora alguns deles são nossos irmãos e irmãs. Eles se dedicaram a Jeová e foram batizados. Eu estou muito feliz. Jeová tem me dado a força e a habilidade que eu preciso para pregar as boas novas e ajudar o povo Maasai a conhecer a Ele.
Sabina disse que estava desanimada. Saitote estava preocupado. Você já se sentiu como eles no seu ministério? O que os ajudou? Sabina perseverou. Ela aprendeu bem a língua de sinais e teve a alegria de ajudar vários surdos a aprender a verdade. Saitote orou e meditou em exemplos bíblicos, e Jeová deu a ele coragem para pregar para o povo Maasai. E vimos que eles foram bem-sucedidos. E como mostra o videoclipe desse mês, podemos ter certeza de que Jeová sempre vai estar com seu povo, não importa os desafios que enfrentem. O seu exemplo, sua coragem, sempre leal em tudo que faz. Eu não sei de tudo que você passou, mas sei, Jeová não te abandonou. Então, se enfrentar oposição, estamos com você. Seu exemplo toca o coração e Jeová te vê. Já me convenci que vida, morte, nem ninguém vão nos separar do amor de Deus. Já me convenci, nem coisas que estão por vir vão nos separar do amor de Deus. Se convença também do amor de Deus por você. Nos ventos fortes, mesmo com medo, você sempre olha pra Jeová. Então, se inimigos parecem vencer, quem te apoia tem mais poder. E quando estiver nos tribunais, estamos com você. Seu exemplo dá consolo e paz. Sei, Jeová te vê. Já me convenci que vida, morte, nem ninguém vão nos separar do amor de Deus. Já me convenci, nem coisas que estão por vir vão nos separar do amor de Deus. Se convença também do amor de Deus por você. Do amor de Deus. Está escrito, você vai sofrer por me amar. É por me amar. Mas o seu grande amor, Jeová te ajuda a vencer. A vencer. Já me convenci que vida, morte, nem ninguém vão nos separar do amor de Deus. Já me convenci, nem coisas que estão por vir vão nos separar do amor de Deus. Já me convenci que vida, morte, nem ninguém vão nos separar do amor de Deus. Já me convenci, nem coisas que estão por vir vão nos separar do amor de Deus. Se convença também do amor de Deus por você. Para darmos testemunho cabal, é muito importante amarmos as pessoas. Esse assunto foi considerado numa adoração matinal pelo irmão William Turner.
É um prazer compartilhar com vocês o que ele disse. O tema dele é Torne as Boas Novas Conhecidas. Qual é a sensação de pregar de coração, de fazer o seu melhor a todos ao redor? Nós conhecemos bem esse cântico. Nós amamos esse cântico. Mas você já parou para pensar na letra desse cântico? Qual é a sensação? Porque realmente, Jeová deu um privilégio muito grande para o seu povo: pregar o reino e fazer discípulos. O nosso trabalho em Betel contribui para a pregação de um modo muito especial. Mas nós também sabemos que é muito especial poder ajudar alguém no ministério e ver essa pessoa progredir a ponto de chegar à dedicação e ao batismo em água. O comentário no Examine menciona a gratidão e a bondade imerecida. E essas são boas qualidades, porque elas nos motivam, nos movem à ação e tocam o nosso coração. E por que é importante estarmos motivados pelo amor e pela gratidão quando pregamos? Bom, vamos analisar o exemplo do maior instrutor e pregador que já andou na Terra, ou seja, Jesus Cristo. Por favor, abram a Bíblia em Lucas 19. Vamos considerar um exemplo de como Jesus demonstrou amor e preocupação. Lucas, capítulo 19, versículo 41. E quando chegou perto, isto é, Jesus, observou a cidade, ou seja, Jerusalém, e chorou por ela. Olha só que interessante. O coração de Jesus ficou tão cheio de emoção que seus olhos se encheram de lágrimas quando ele pensou nas pessoas, na reação delas à sua mensagem e na destruição da cidade que logo aconteceria. Isso mostra o amor dele pelas pessoas. E é claro que Jesus mostrou esse amor durante todo o tempo em que esteve na Terra. Bom, talvez a gente não chore toda vez que vá ao campo e pregue as boas novas. Mas com certeza queremos imitar o exemplo de Jesus. Porque é muito importante amarmos as pessoas e demonstrarmos esse amor. Isso me lembra de uma conversa que eu tive com uma missionária um tempo atrás. Ela estava falando sobre a situação dela. Ela achava que para cuidar bem dos estudos, ela não podia ter mais que 10. Mas aí, conversando, ela disse que tinha chegado a 20 estudos e que tinha conseguido passar 6. Mas ela disse, tem 4 que eu não consigo passar. Ela disse, eles fazem parte da minha vida, não dá para passar. Como se isso fosse algum problema, não é mesmo? Mas isso mostra o amor dela pelas pessoas. O amor a motivava a pregar. Mas nós temos que admitir que, embora pregar seja muito bom, a verdade é que nem sempre é fácil fazer isso. Às vezes, podemos nos sentir como o profeta Jeremias. Lembra de quando ele foi designado profeta? Ele deu um monte de desculpas para não aceitar a designação. Eu sou muito tímido, muito jovem, não sei me expressar bem. E quando ele começou na designação e enfrentou oposição e zombaria, bom, vamos ver como ele se sentiu. Abram, por favor, em Jeremias, capítulo 20. Começando com a parte B do versículo 8, a palavra de Jeová tem sido para mim um motivo de insultos e de zombarias o dia inteiro. Então eu disse, não o mencionarei mais, nem falarei mais em seu nome. Você já se sentiu alguma vez como Jeremias? Ou seja, você simplesmente perdeu a vontade de falar com as pessoas sobre Jeová? E talvez tenha sido por motivos parecidos. Você é tímido, fica nervoso, as pessoas no território são indiferentes. Ou pode ser simplesmente porque você está cansado. Ou você não tem aquela energia que você sente que precisa. É normal se sentir assim de vez em quando? Com certeza.
Mas vamos ler a parte final do versículo 9 e ver o que Jeremias disse depois disso. Ele disse: "Mas a sua palavra se tornou como fogo ardente no meu coração, preso nos meus ossos. Fiquei exausto de contê-la, não pude mais aguentar." Você notou? O amor de Jeremias por Jeová, seu zelo pela verdade e entender o que era realmente importante. Todas essas coisas ajudaram Jeremias a continuar motivado e a vencer qualquer desânimo que ele talvez tivesse naquela época. Então, como podemos manter a nossa motivação e o nosso amor pelas pessoas? De muitas maneiras, mas vamos ver duas. Primeira, o exemplo de Jeremias mostra que nada substitui o estudo da palavra de Deus. Você notou o que era o fogo ardente preso nos ossos de Jeremias? O versículo 8 diz: "A palavra de Jeová." Então, Jeremias dava valor à palavra de Deus. Ele sabia que a sua mensagem era importante, e isso o motivou a levar essa mensagem para as pessoas. E o mesmo acontece com a gente. Estudar a palavra de Deus ajuda a fortalecer o nosso amor por Jeová. Também nos ajuda a sempre lembrar que estamos muito perto do fim e que precisamos fazer o máximo para encontrar os que têm a disposição correta para com a vida eterna. É natural que nós fiquemos desanimados com o nosso ministério de vez em quando. Mas se nós realmente dermos valor ao que nós estudamos na palavra de Deus e pedirmos a ajuda de Jeová, Ele vai nos dar o seu Espírito Santo. Ele pode nos dar o que precisamos para pregar as boas novas com coragem e ser produtivos no nosso ministério. A segunda coisa que pode nos ajudar a continuar motivados é aplicar as sugestões que o escravo fiel nos dá para melhorarmos o nosso ministério. Talvez no passado, pregar tenha sido difícil para nós, porque nós esperávamos demais de nós mesmos. Talvez nós achássemos que tínhamos que fazer a apresentação perfeita, ou tínhamos de colocar uma certa quantidade de publicações. Mas foram feitos vários ajustes no modo como nós pregamos, e isso foi muito bom. Diminuiu um pouco a nossa ansiedade, porque nós sabemos que o foco agora é iniciar conversas. E com a ajuda da oração e do Espírito Santo de Deus, uma conversa pode resultar naturalmente num testemunho. Se pararmos para pensar no exemplo de Jesus, podemos imaginar quantas oportunidades ele teve de pregar simplesmente por iniciar conversas. O exemplo mais conhecido está em João, capítulo 4, o da samaritana. Aquele não foi apenas um bom testemunho. Imagine quantas pessoas aprenderam a verdade depois daquilo. E tudo simplesmente porque Jesus começou a conversar com a mulher. Ele pediu água para ela. É verdade que em Betel nós nem sempre podemos participar na pregação, tanto quanto gostaríamos. Mas com certeza, quando nós viajamos para vários lugares, surgem muitas oportunidades de iniciarmos conversas. Na apostila de setembro de 2018, tem uma parte com o tema "Inicie conversas, o resultado pode ser um testemunho." Ali tem muitas sugestões boas que nós podemos usar. Então, se colocarmos em prática essas sugestões, estaremos mostrando nossa gratidão a Jeová. Estaremos usando bem o nosso tempo para dar um testemunho. Como nós mencionamos, tem muitas maneiras de mostrarmos a nossa gratidão, mas estudar a palavra de Deus e aplicar as sugestões para melhorar o nosso ministério são duas que com certeza podemos usar. Então, assim como Jesus, Jeremias e muitas outras testemunhas de Jeová, vamos fazer o que pudermos para mostrar que estamos motivados, que amamos a Deus e as pessoas e que somos gratos pela designação que recebemos de pregar as boas novas. O amor nunca acaba. Esse foi o tema dos congressos do ano passado. 24 congressos internacionais foram realizados em várias partes do mundo. Como vamos ver no relatório a seguir, nossos congressos internacionais mostraram o amor e a união do povo de Jeová e deram um excelente testemunho.
Jesus disse que os verdadeiros cristãos seriam identificados pelo amor que eles teriam uns pelos outros. Isso ficou ainda mais evidente nos nossos congressos internacionais de 2019, com o tema O Amor Nunca Acaba. Eu nunca imaginei que seríamos tão bem recebidos. Tinha mais de 200 irmãos no aeroporto. Para mim, é como se eu já estivesse no paraíso. Dá para sentir que o amor está em todo lugar. Quando eu cheguei, a recepção dos irmãos, o jeito que eles me abraçaram, era algo que eu não esperava. Não tenho palavras para descrever o que eu senti. No México tem muitas culturas, mas aqui nesse estádio nós somos um só povo, unidos pelo amor e servindo a Jeová. Isso é único, é maravilhoso e é tudo graças ao amor. Não importa de onde nós viemos ou que língua nós falamos, a língua aqui é o amor. O amor ao próximo nos motivou a participar numa campanha mundial de pregação. Congressistas de outros países trabalharam junto com irmãos locais, convidando milhões de pessoas do mundo todo para um dos 24 congressos internacionais. Isso tornou possível que os irmãos conhecessem outros irmãos e irmãs de várias partes do mundo. Eles estavam unidos por um só objetivo: pregar as boas novas a todos que encontrassem. Eu saí no campo com uma irmã e ela tinha uma estudante brasileira e ela orou para Jeová para mandar uma brasileira para sair com ela no trabalho de campo. E eu fui com ela e foi muito bom, porque a mulher pode ver o amor que a gente tem entre nós e o esforço que a gente faz para vir de tão longe para assistir um congresso aqui na Dinamarca. Mais de 1 milhão de pessoas assistiram aos congressos internacionais em vários idiomas. Tanto os congressistas locais quanto os internacionais, bem como pessoas interessadas, puderam ver com os próprios olhos que o amor nunca acaba. Revistam-se de amor, pois é o perfeito vínculo de união. Primeiro, o amor nos identifica. A humildade é o amor em ação. O amor leal é um belo aspecto da personalidade de Jeová. Jesus disse que seria simples, não é? Ele disse: procure o amor, e você vai encontrar a religião verdadeira. O amor cristão tem poder. Ele pode tocar corações muito mais do que palavras. Mas convenhamos, irmãos, que outro povo na Terra estaria interessado em falar sobre o amor que nunca acaba? Quem olhar para nós deve perceber que somos pessoas amorosas. Na verdade, o amor deve ser bem evidente em qualquer um dos servos de Jeová. Além da pregação, outras atividades foram planejadas para que os congressistas pudessem conhecer melhor seus irmãos. Assim, os congressistas internacionais puderam aprender sobre a cultura e a história das testemunhas de Jeová nos países que visitaram. Em algumas cidades, eles visitaram exposições e locais onde antes a nossa fé e o nosso amor tinham sido testados. Por exemplo, os congressistas em Berlim tiveram a oportunidade de visitar o campo de concentração de Sachsenhausen, onde muitos dos nossos irmãos ficaram presos durante a Segunda Guerra Mundial. O que mais me impressionou foi que até mesmo as pessoas que perseguiam os irmãos tiveram que reconhecer que eles tinham um sinal que identifica os cristãos verdadeiros, o amor. Essa visita mostrou como nossos irmãos perseveraram fielmente, apesar de uma perseguição cruel, e como eles demonstraram amor por Jeová, um exemplo excelente do amor que nunca acaba. Adolf Hitler disse que queria acabar com a raça das testemunhas de Jeová. Mas isso não aconteceu.
Hoje tem muitas testemunhas de Jeová aqui na Alemanha. Isso é uma prova de que o amor cristão nunca acaba. Vemos outro exemplo de fé e perseverança em Seul, na Coreia. Desde 1953, nossos irmãos jovens na Coreia estavam sendo presos por se recusarem a prestar serviço militar. Ao todo, mais de 19 mil irmãos ficaram quase 37 mil anos na prisão porque se recusaram a abrir mão de sua fé. Os congressistas internacionais visitaram uma exposição sobre neutralidade para aprender mais sobre a forte fé e a coragem inabalável desses jovens. Em 28 de fevereiro de 2019, o último irmão que ainda estava preso foi libertado. Faz só 2 semanas que eu fui inocentado. É por isso que eu consegui assistir esse congresso internacional. Eu agradeço muito a Jeová por isso. Meu filho pôde assistir esse congresso porque foi considerado inocente. Nós nunca imaginamos que isso fosse possível. Esses irmãos ficaram muito felizes de assistir esse congresso internacional histórico, junto com suas famílias e milhares de congressistas de outros países. Só de poder sentar do lado do meu filho no congresso me deixa muito feliz. Apesar da atual crise econômica na Venezuela, muitos irmãos desse país conseguiram assistir o Congresso Internacional em São Paulo. É muito difícil ganhar o sustento ou economizar dinheiro na Venezuela. Nós tivemos que vender nossos aparelhos eletrônicos e trabalhar muitas horas para vir para cá. Mas tudo isso valeu muito a pena. Nós mostramos amor por nossos irmãos porque Jeová mostra amor por nós. Uma prova de que Ele nos ama é que Ele nos deu sua palavra, a Bíblia. Em Copenhague, na Dinamarca, os congressistas da Islândia ficaram felizes de ganhar um presente muito especial. É um prazer anunciar o lançamento da tradução do Novo Mundo das Escrituras Gregas Cristãs em islandês. Além disso, em vários congressos internacionais de 2019, nossos irmãos receberam a tradução do Novo Mundo revisada no idioma deles. Eu consigo sentir o amor de Jeová. Ele nos deu esse presente maravilhoso porque quer que a gente saiba que as palavras que estão neste livro são dele. Os congressos também deram a milhares de pessoas a oportunidade de expressar o seu amor por Jeová por simbolizar sua dedicação a Ele por meio do batismo. As pessoas de fora também puderam ver claramente o amor que existe entre os irmãos. Os policiais que cuidavam do trânsito trabalharam menos que o normal. O amor dos irmãos era tão contagiante que eles começaram a cumprimentar os congressistas locais e internacionais. Eles ficaram tão felizes que disseram: "Nosso país não precisa de mais policiais, precisa de mais testemunhas de Jeová." Nossos congressos internacionais de 2019 nos deram a oportunidade de mostrar na prática o mesmo amor que Jeová mostra por nós. À medida que o fim desse sistema se aproxima, nós vamos precisar de amor mais do que nunca. É verdade, nós precisamos ser leais. Nós precisamos perseverar. E nós vamos cantar o cântico da coragem. Mas lembre-se do que mais nós precisamos, do amor leal de Jeová.
que estejamos determinados a imitar a Jeová e nunca, jamais, permitir que o nosso amor acabe. Tudo para a glória de Jeová. O programa desse mês foi sobre como vencer o desafio de dar testemunho cabal. Antes de terminar, vamos fazer uma visita aos irmãos que falam Aymara, na Bolívia. Esse país da América do Sul tem uns 28.500 publicadores e quase 7.000 pioneiros. Na Bolívia, os idiomas oficiais são o espanhol e 36 idiomas indígenas, incluindo o Aymara. Dos 11 milhões de pessoas no país, mais ou menos 1,5 milhão falam o Aymara. Esse é o escritório remoto de tradução na cidade de El Alto. 20 tradutores estão ajudando a traduzir publicações bíblicas para o idioma Aymara. Em 2017, a tradução do Novo Mundo das Escrituras Gregas Cristãs foi lançada em Aymara. A maior parte do território de língua Aymara fica em volta do belo lago Titicaca e inclui partes da Bolívia e do Peru. Para alcançar pessoas em povoados isolados, é preciso viajar e caminhar por horas. Mas é muito bom ver a reação das pessoas. Elas respeitam a Bíblia e gostam muito de conversar sobre coisas espirituais. A Bolívia tem hoje 31 congregações e 14 grupos no idioma Aymara. A congregação Copacabana, na língua Aymara, fica numa altitude de 3.800 metros acima do nível do mar. A congregação tem um grupo isolado que fica a mais ou menos 1h30 da cidade de Copacabana. Copacabana é um ponto turístico muito visitado. Pessoas do mundo todo visitam esse lugar para conhecer a cultura dos Andes e o belo lago Titicaca. Os irmãos ali participam de muitas formas de testemunho público. O território deles tem até uma ilha que fica no meio do lago. Os irmãos e irmãs da congregação Aymara mandam seu amor cristão e suas lembranças a todos vocês. Direto da sede mundial das Testemunhas de Jeová, esse é o JW Broadcasting.